Nem sempre as pessoas elas vão levar a sério o que você está falando. Tem muitas pessoas que elas não querem saber. Elas não querem saber o que você está falando. Elas não precisam entender o que você está falando, o que você deixa de falar. Mas entenda que nem tudo vai ser interpretado da forma que você acha que vai ser. Ou que a sua fala vai ter uma certa representação sobre as pessoas. Não vai! Existem pessoas que não vão querer saber o que você está falando. Não porque elas não entenderam, mas porque elas não querem entender. Elas não querem entender. Elas não querem saber. E foda-se. Esse é o ponto. Elas não querem saber. Porque elas não querem saber. Acabou. Isso é bizarro. Minha cabeça explode quando eu vejo essas porra. Minha cabeça, ela explode. Às vezes o seu máximo, ele é o mínimo pra alguém. Às vezes o meu mínimo é o seu máximo. Não porque eu não consigo ultrapassar você ou fazer melhor do que você, mas talvez aquele limite, depois de passar por ele, pode me machucar. E se eu entender que eu sou humano o suficiente, eu não vou fazer isso comigo. Tem pessoas que não vão passar presta atenção. Existem pessoas que não vão passar do limite por você. Elas vão passar da linha por você. Não porque elas não têm coragem, mas porque elas sabem que aquilo ali é o limite. Elas vão entender até onde elas vão aceitar o que você está falando. Porque muitas vezes o que você fala machuca. E tem algumas pessoas que possuem um certo senso de colocar na cabeça que elas não vão querer ouvir o que você está falando. Elas vão querer entender. Não porque elas não entenderam, mas porque elas estão de fato protegendo a si mesmas de uma dor que você está querendo causar nelas sem perceber. Presta atenção nas coisas que vocês estão falando ultimamente. A fala humana, ela tá tão agressiva. Tem pessoas que não vão te ouvir. Porque elas não querem te ouvir. E ponto. E acabou, é isso. Não tem porquê. Não tem o cacete, a quatro. Não tem um motivo, não deve ter um motivo, não precisa ter um motivo. Esse é o ponto, essa é a graça. A graça da vida é essa. Às vezes não tem sentido. E não precisa ter sentido. Não precisa ter sentido algum. Nenhum. É zero. Só volta pra casa. Só pega as suas coisas e vai pra casa. Solta essas pessoas. Solta as pessoas. Cuidado com as coisas que você escuta e com as coisas que você fala. Eu vi uma coisa esses dias, que dependendo do que você escuta, o seu corpo ele vai demorar 5 horas pra voltar ao normal. Se você tem noção disso? De como a audição ela afeta o seu emocional, e muitas pessoas são afetadas fisicamente pelo emocional delas, e elas nem sabem disso. Ficam doentes, achando que é algo de fato da saúde física, que algo fez com que elas ficassem doentes fisicamente, mas normalmente é o seu emocional. Às vezes vale a pena não ouvir. Tá certo. Não precisa estar ali o tempo inteiro querendo entender o que tá sendo dito. Às vezes é melhor você pegar suas coisas e ir embora e dizer, não, obrigado. E tá certo. Às vezes as pessoas elas não vão entender o seu contexto. Não porque elas não entenderam o seu contexto, mas porque elas não querem entender. Acabou. Porque tem coisa que machuca. Tem coisas que às vezes você vai ouvir e vai te machucar. Respeita o limite das pessoas, principalmente quando você for ditar alguma coisa que não cabe a você ditar a alguém. Presta atenção no seu limite. Se lembra que você é um ser humano e que você está lidando com outros seres humanos e que o mínimo que você faz é respeitar. Muitas vezes o que você fala, não é só porque você tem esse livre-arbítrio de voz, de fala, que você pode sair correndo pela rua falando coisas que você não pode falar. Presta atenção nisso. Repensem as falas de vocês. Isso é importantíssimo. Isso é necessário.